Agora a questão 5. Na questão 5 nós temos um recipiente metálico de 10 litros que está completamente cheio de óleo, quando a temperatura do conjunto é igual a 20 graus Celsius. Elevando-se a temperatura desse recipiente para 40, né, não só do recipiente, né, perdão, do conjunto para 40, qual é o volume de óleo que transborda? Sabendo que o coeficiente de dilatação do óleo é 1 vezes 10 a menos 3 e o coeficiente de dilatação linear do metal é 0,5 vezes 10 a menos 5. Então, bom, primeira coisa importante aqui que vocês têm que entender é que tipo de dilatação nós estamos falando. Nós estamos falando de uma dilatação, né, volumétrica, certo? Certo? E qual é a fórmula, né, para a dilatação volumétrica? ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Tá? Bom, por que é importante vocês saberem isso? Porque é o seguinte, no enunciado eu falo coeficiente de dilatação volumétrica do óleo e coeficiente linear de dilatação do metal, certo? Deixa eu melhorar esses grifos aqui que está cobrindo um enunciado. Então, bom, o que nós temos aqui é coeficiente de dilatação volumétrica do óleo e o coeficiente linear de dilatação do metal, certo? Bom, o que vocês têm que entender? A dilatação linear é o nosso alfa e a dilatação volumétrica é o gama, então tem uma diferença aqui, certo? Bom, que diferença é essa? Pessoal, o gama ele é 3 vezes o alfa. Então, como nós vamos calcular uma dilatação volumétrica para os dois corpos, tanto para o metal quanto para o óleo que está dentro do recipiente metálico, a gente precisa encontrar o gama, certo? Encontrar a dilatação volumétrica do metal. Como? Apenas multiplicando a dilatação linear, multiplicando o alfa por 3. Então, nesse caso aqui, 3 vezes 0,5 vezes 10 a menos 5 vai dar 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, esse aqui vai ser o nosso gama. 1,5 vezes 10 a menos 5. Tá? Bom, então agora a gente vai calcular a variação do metal. Certo? Bom, qual vai ser a variação do metal? ΔV igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT. Bom, então ΔV será igual ao volume do metal. Qual que é o volume do metal? Opa, tem um problema aqui. Qual o volume inicial do metal? Né? O volume inicial do metal é de 10 litros, mas eu vou passar esses 10 litros, tá, para ml. 10 litros são 10.000 ml. Tá? 10.000, para facilitar as nossas contas aqui, eu vou chamar de 10 a quarta, porque tem 4 zeros em 10.000, né? 1, 2, 3, 4. Então, 10.000 é 10 a quarta. Vezes o gama do metal, que a gente acabou de descobrir aqui, 1,5. Vezes 10 a quinta, a menos 5, perdão. Vezes a variação de temperatura, que é uma variação positiva, porque saiu dos 20 graus Celsius e chegou nos 40. Então, subiu mais 20 graus Celsius, positivo. Certo? Fazendo essa conta, vamos ver quantos zeros nós temos aqui. Nós temos 4 aqui, menos 5 aqui e mais 1. Então, 1 mais 4, 5. Menos 5, 0. Beleza, cancelei tudo. O que nos sobra nessa conta? Nos sobra 1,5 vezes 2. E aí nós temos que a variação do volume do metal é de apenas 3 ml. Certo? Bom, feito isso, vamos agora calcular o que nós precisamos. Vamos calcular agora a variação volumétrica, né? Para o óleo. Certo? Para calcular a variação volumétrica do óleo, mesmo esquema. ΔV é igual a V0 vezes o gama vezes o ΔT.
Então, o ΔV do óleo vai ser igual ao V0. Quem é o V0? O V0 para o óleo também será 10 mil litros. Por quê? Porque eu falei que o tanque está completamente cheio. Isso significa que o volume do tanque e do óleo é o mesmo, certo? Está completamente cheio. E o gama do óleo, né, que é a dilatação volumétrica, já é dado no problema, que vale 1 vezes 10 a menos 3, então 1 vezes 10 a menos 3. E a variação de temperatura é a mesma para o metal, que é 20 graus Celsius positivos, um aumento de 20 graus Celsius. Fazendo essa conta aqui, nós temos que aqui nós temos menos 3 zeros, mas aqui tem 4, então tirando menos 3 vai sobrar apenas 1. Então vai ficar 10 elevado a 1, né? Então o que nos sobra na equação? 10 elevado a 1, que é 10 vezes 1, que dá 10. Esses 10 vezes 20, que é o que sobrou aqui. Então 20 vezes 10, 200. Essa é a variação de volume, certo? 200 ml de óleo. Pessoal, então é o seguinte, se a nossa variação do óleo foi de 200, só que do recipiente do óleo foi de 3, significa que o óleo aumentou mais do que o recipiente. Significa que o óleo, uma parte do óleo não cabe mais no recipiente, porque já estava cheio. Entendeu? Então, assim, quanto que vai sobrar? Quanto que vai transbordar, no caso, né? O que transborda é o excedente, certo? É o que supera o é o que supera a dilatação do nosso tanque metálico, aqui, do nosso recipiente metálico. Então, o que vai transbordar será a diferença de 200 ml menos 3, que dá 197 ml, ou, no caso, 0,197 litros, para quem fez todas as contas em litros. Tudo bem? Fica aqui, então, questão 5.